Olá pessoal, um grande abraço, muito boa tarde toda a equipe do nosso sexto ano. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa através do YouTube, nesse momento de isolamento, onde a gente não pode estar na sala de aula, você na sua casa, no seu celular, caderninho na mesa, lápis e caneta, comece a anotar aquilo que é importante. Você pode dar pausa quando achar necessário e repetir quantas vezes você quiser a visualização dessa aula. Hoje você vai aprender tudo que você necessita para fazer um bom resumo de texto nesse mês de junho e tirar uma boa nota. Lembrando que nós vamos fazer a leitura de um livro no mês de junho e outro livro no mês de julho. E nós vamos, logicamente, que fazer com critério, com muita técnica, o resumo desses livros. A grande pergunta, quando você vai fazer um resumo, tio, como fazer o resumo de um texto? Eu escuto essas perguntas na sala de aula. Como resumir um texto? Como resumir uma história? Bom, a gente vai já entrar nesse ponto. Antes eu quero fazer uma orientação aqui para você na hora de começar o seu resumo. A primeira coisa que você vai fazer é um rabisco, certo? Depois desse rabisco você transcreve para o seu caderno e depois é que vai mandar a foto. O cabeçalho do resumo, ele precisa ter esses critérios aqui. Nome da escola, Escola de Ensino Fundamental Jerônimo Alves Bezerra, Jatobá, Boa Viagem, Ceará. É uma obrigação fazer isso aqui. O seu nome completo, a data da entrega do resumo será dia 29 de junho. 29 de junho, tá? Professor, e se eu tiver terminado o resumo antes? Você segura aí, porque no dia 29 é que eu vou receber, certo? Aqui você vai colocar o nome do professor, Valdemir Rodrigues, série e ano, coloca sexto ano, se for o sétimo, coloca sétimo ano, o turno é tarde. O título do livro é o nome do livro que você está lendo, tá? O autor do livro, o nome do escritor do livro que você está lendo. Se for mais de um, você coloca mais de um aqui. A editora, professor, o que é editora? Bom, aqui em Boa Viagem tem gráfica, você sabe, a gráfica que imprime aqueles documentos, aquelas folhas. Pois é, a editora é uma espécie de uma super gráfica, ela imprime todo o livro e publica. Então, todo livro tem lá o nome da editora. Procura na capa, na contracapa e você vai achar o nome da editora. Coloca aqui o nome da editora que publicou o livro que você está lendo. E também coloca o ano dessa publicação, certo? Vamos lá. Para você entender o que você vai fazer, é bom lembrar que existem classificação dos resumos. Existe um resumo que a gente chama de informativo, existe um resumo que a gente chama de indicativo e existe também um resumo que a gente chama de resumo crítico. Qual desses três nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó, texto informativo. A gente vai fazer um resumo informativo. E o que é um resumo informativo, tio? Bom, os que não contêm julgamento sobre o texto original. Como assim julgamento? Você não vai dar sua opinião com relação à história. Você vai simplesmente fazer o resumo daquilo que você está lendo. Não dê palpite, tá? Não comente, não pode. Esse tipo de palpite, de comentário, talvez aqui, ó, no crítico. Talvez não, aqui no crítico você pode fazer o seu julgamento com relação ao texto original, mas nós vamos trabalhar o texto informativo. Existe o texto indicativo que indica somente pontos relevantes e existe o crítico, que é os que contém o julgamento acerca do texto original, comentários, resenha, crítica ou recepção, enfim. Mas vamos focar aqui no texto informativo. Vamos lá. Olha, a palavra resumir significa abreviar, sintetizar, condensar, reduzir, encurtar. Resumir significa diminuir. Você vai diminuir o texto, diminuir a história, sem tirar e nem acrescentar os pontos principais. No nosso dia a dia, a gente se depara muito com resumos. Na contracapa desse livro que você tem aí, com certeza tem um resumo aí, um pouquinho do que você vai ler. A intenção desse tipo de resumo é despertar o interesse para o que se vai ler. O resumo é também uma ferramenta útil no estudo da matéria de uma determinada disciplina. Olha, resumir, pessoal, é um processo de aprendizagem. O estudo do resumo, ele faz parte de toda a sua vida acadêmica. Veja bem, hoje a gente está aprendendo técnica de como resumir um texto. O que é esse gênero textual? Bom, é uma ferramenta importante para o estudo. Quando você tiver um pouquinho lá no ensino médio, ensino fundamental, quando for se preparar mais diretamente para o Enem, ou para qualquer concurso, você vai entender que tem sim que fazer o resumo. Aliás, resumo hoje está em todos os lugares. Quando você abre o seu telefone, você logo vê que o Instagram, o Facebook, eles estão utilizando muito o resumo de um texto.
A manchete de um jornal já é um resumo, o título de um livro já é um resumo. Quando você está vendo aula aqui na sala, você começa a anotar aquilo que eu falo. Eu dou uma explicação e você pega uma palavrinha, faz uma observação. Isso já é uma técnica de resumo. Ou seja, você precisa aprender a fazer resumo porque você vai necessitar dessa técnica durante toda a sua vida acadêmica. Toda a sua vida acadêmica você vai necessitar do resumo. O que é o resumo afinal, tio? Bom, o resumo é um exercício que combina a capacidade de síntese e a objetividade. Ou seja, o resumo é um texto que apresenta as ideias ou os fatos essenciais desenvolvidos no outro texto, numa outra história, expondo-os de um modo abreviado e respeitando a ordem pela qual surgem. O resumo é um novo texto. Existe o texto original do livro e o resumo é um novo texto que você vai fazer. Tá? É uma nova composição, mas não uma nova versão. É o mesmo teor do texto original, só que é um texto novo. Por quê? Porque tem as suas palavras, tem a sua forma de compreender. Os resumos são ferramentas fundamentais, úteis ao estudo e à memorização de textos escritos longos. Além disso, textos falados também são possíveis de resumir. Aquilo que eu falei, né? Anotações de ideias significativas ouvidas no decorrer de uma palestra. Agora mesmo eu estou dando essa aula aqui e você vai anotar algumas coisas importantes e vai dar pausa, vai anotar para depois rever com calma. Então, resumo são ferramentas fundamentais para memorizar aquilo que você vai estudar. Quando você vai fazer uma prova de história, professor Marcos passa uma prova de história e você percebe que são 5, 6 páginas. O que é que você vai fazer? Você vai abreviar aquelas partes que você considera importantes, aquilo que você acha que vai cair na prova, vai dar uma olhada direitinho no dicionário para saber se o significado de determinada palavra. Então, isso aí já é uma espécie de resumo. Só que esse resumo nosso aqui, a gente vai fazer com mais técnica. Nós estamos num processo de explicação sobre como fazer o resumo de um livro. E você vai aumentando a sua linha de conhecimento na medida que a gente vai falando aqui sobre o assunto. O resumo é um texto que expõe a ideia essencial de outro texto, de forma abreviada. Aquilo que eu falei agora há pouco. Resumir é um exercício que combina a síntese e a objetividade. Ou seja, você vai sintetizar, vai diminuir, vai ser bem objetivo. Eu vou imaginar aqui o seguinte, vou pegar um aluno aqui da sala. Vamos lá, aluno do 6º ano, o meu amigo, vamos lá, o Miguel. Miguel, pela manhã, pegou o anzol, colocou uma isca de frango e seguiu rumo ao rio. Ao chegar no rio, percebeu que não tinha peixe. No entanto, mesmo assim, começou a pescar. Após alguns minutos, uma forte movimentação na isca. Ao puxar, veio um tubarão, pesando 60 quilos. Miguel ficou um pouco com medo, mas não desistiu e acabou puxando o peixe para fora do rio. Ponto. Olha o tamanho desse texto. Qual é o resumo desse texto? O resumo desse texto é muito simples. A história diz que um jovem chamado Miguel foi para o rio e pegou um super tubarão. Ponto. Essa parte de anzol, de isca, de acordou, enfim, isso são detalhes, tá? Isso não entra no resumo. O resumo é a ideia principal do texto. Consegue entender? Então eu falei aqui umas 3 ou 4 ou 5 linhas e, no entanto, o resumo. Miguel foi ao rio e pescou um tubarão de 60 quilos. Esse é o resumo. Tá? O resumo é só a ideia principal do texto. É fundamental que você entenda isso. A tarefa de fazer um resumo deve ser dividida em 2 fases. Preste atenção. Preparação e elaboração. Na fase de preparação, você vai ler. Olha, não dá para resumir aquilo que você não entende. Para que você possa fazer o resumo do seu livro, você tem que entender a história. É fundamental que você entenda a história. E para entender a história, é preciso ler atentamente o texto, a resumir para compreender o seu sentido geral. Então você vai fazer uma leitura calma, vai fazer uma leitura consciente, uma leitura de entendimento, sem pressa. Não adianta passar por cima das palavras e não entendê-las. E depois de você concluir essa leitura, você vai procurar no dicionário o significado das palavras desconhecidas. E como é que eu faço para achar essas palavras? Quando você iniciar a sua leitura e ver que não entendeu o significado de uma palavra, você já marca essa palavra e segue lendo o texto.
mesmo que você não tenha entendido essa palavra, mas segue, você vai tendo uma ideia do texto. Porque na segunda leitura é que você vai aprofundar um pouco mais quando você tiver ido ao dicionário. Após você ter sublinhado essas palavras, você também vai ter uma ideia da ideia principal. E essa ideia principal do parágrafo, aquilo que é mais importante, você também vai sublinhar. As ideias principais de cada parágrafo, então, a parte principal de um texto. Vai organizar essas ideias, elaborando um esquema. Aí você pergunta, rapaz, complicou. Esquema, o que é esquema? Uma lista de ideias principais. Basta fazer uma listagem, tá? Na fase de elaboração, você deve ter em conta algumas regras. Referir apenas a ideia principal sublinhadas, incluindo as pormenores, excluindo as pormenores. Como assim? Tirando aquela parte que não é importante. Lembra da história do peixe, né? O anzol, a isca? Aquilo não é importante. O importante é que ele pegou o peixe. Então você vai referir apenas a ideia principal do texto, a ideia principal da história. Não vá colocar muito detalhe aí não, senão o resumo vai ficar maior do que o texto original. Seguir a ordem das ideias apresentadas no texto original. O que é isso aqui? Quando você começa a ler uma história, ela tem uma ordem, ela tem uma sequência de fatos. Você não vai pegar um fato que aconteceu no final e colocar no começo. Você vai acabar complicando todo mundo aí que vai ler o seu resumo. Tem que manter a originalidade. Você não pode tirar e nem acrescentar nada que está no texto original. Manter a ordem das ideias apresentadas. Procurar dizer as coisas de um modo um pouco diferente, substituindo algumas palavras. Usar uma linguagem simples e direta. Verificar se todas as partes estão bem encadeadas, formando um todo. Ou seja, você vai dizer com as suas palavras, substituir a palavra que está no texto pelas suas. Você não pode transcrever, copiar o que está no texto original para o seu resumo. Não dá. Muitas vezes eu recebo o resumo e tem lá um parágrafo inteiro sendo copiado do jeito do texto original para o seu caderno. Não pode, não faça isso. A partir de hoje você já sabe, fazer resumo é escrever com as suas próprias palavras. E um detalhe, sempre na terceira pessoa do plural. Sempre na terceira pessoa do plural, certo? É fundamental que você faça isso. Como assim na terceira pessoa do plural? Bom, a história conta que um jovem foi embora e lá encontrou com uma garota, enfim, ele estava muito feliz, então ela fez, a coisa aconteceu desse modo, e não eu participei de uma corrida, como se você fosse o personagem. Tem muito aluno que se apega e pega um trecho da história falando na primeira pessoa. Aí eu corri, cheguei lá no açude, enfim, então fui ao teatro. Como assim fui ao teatro? Quem foi ao teatro foi o personagem. Você é o autor do resumo. Então ele, personagem, foi ao teatro, tem que escrever do seu modo, da sua forma. Na elaboração de um resumo, tenha em conta, preste atenção, na elaboração de um resumo, você não pode acrescentar informação. O que é isso? É não colocar algo que não está na história, algo que não esteja no texto original. Você não pode acrescentar nada, inventar, não pode. Você vai resumir o que já tem lá. Fazer comentários pessoais. Você está fazendo um resumo da história e resolve dizer, bom, eu acho que no final ele poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Ou então você escreve um resumo e depois começa a falar, bom, na minha concepção deveria ser feito assim, ou na minha época lá em casa a gente fez isso, fez aquilo. Não dê opinião. Não escreva nada sobre a sua opinião. Você tem que ser um profissional, fazer um resumo de um texto original. Não comente, não interfira, não dê palpite, tá? Não faça isso. Outra coisa importante também, usar o discurso direto. Ser direto ao ponto, ser bem objetivo. Copiar textualmente o que sublinhaste. Você não pode copiar aquilo que você sublinhou. Aquilo que você sublinhou, você vai copiar com as suas palavras. Aí você vai ficar, poxa, eu não tenho outra palavra para substituir. Mas se você entendeu a ideia, você vai achar a palavra para substituir essa parte. O que você não pode é transcrever, copiar do jeito que está no livro para o seu caderno. Não faça isso. Você vai contar a história do seu modo. Tá? Não se esqueça também de reler o que você escreveu, verificando a ortografia, a pontuação. Quando você concluir o seu resumo, terminou o resumo, aí eu vou repassar o resumo para o professor. Logicamente que você fez esse rabisco. Pessoal, rabisco. Não dá para fazer a história diretamente original e entregar para o professor. Primeiro você escreve de lápis aí e depois é que você vai transcrever de modo bem caprichado. Quando você tiver concluído a transcrição do seu resumo, você vai dar uma olhada na ortografia. O que é ortografia? A ortografia é se a sua grafia está correta, se toda a parte de acentuação está correta.
toda a parte de acentuação. Se a palavra está com todas as letras, isso é ortografia. Se não está faltando um R, se você não trocou um S por um C, e por aí vai. E se tem acentuação? Pontuação é se você colocou a vírgula, se você colocou o ponto, começou com um parágrafo, se você começou com letra maiúscula após ter colocado um ponto final, entendeu? Então a pontuação é se você usou o ponto e vírgula, caso haja necessidade. Se na hora que um personagem foi falar, você jogou o travessão para identificar que é a palavra de um personagem. Enfim, a pontuação é toda essa estrutura, essa sinalização que vai facilitar a compreensão de quem está lendo. Lembra-te também de que resumir é abreviar, por isso tenha atenção ao tamanho do texto que acabou de escrever. Você fez um resumo de 4 folhas, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, não está objetivo. Então, o resumo é em torno de 300 a 500 letras, ou seja, vai dar em torno de 2 folhas aí no máximo, 2 folhas e meia. Tenha cuidado com isso aí. E até menos, né? Até menos, pode ser até menos. Em síntese, para fazer um bom resumo, você deve usar as palavras-chave, aquelas palavras importantes que você observou na sua leitura, usar suas próprias palavras no seu resumo, não esqueça de suas próprias palavras e uma linguagem bem objetiva. Você não deve cometer esses erros aqui, ó. Mudar a ordem das ideias, não deve fazer juízo de valor, ou seja, dar opinião, não deve ultrapassar um texto das palavras do texto original. É mais ou menos assim, um texto de 10 folhas, você fazer um resumo de 4, 5 folhas, aí não dá, né? O resumo já diz tudo. Bom, para finalizar, nós gostaríamos de lembrar você que dia 29 a gente vai receber o trabalho de resumo do livro, 29 de junho de 2020. Você que está ouvindo aí, você que está assistindo a aula, dá um like. Se ainda não tem a conta no YouTube, se inscreve no YouTube e dá um ok aqui, marca naquele alertazinho para que quando a gente lançar a nossa aula aqui, você já recebe o sinal aí no seu telefone, tá? Lembrando que o cabeçalho do resumo está aqui, na hora que você for fazer, não deixe de seguir essas normas, tá? Um grande abraço e durante esse mês a gente vai fazer outras aulas sobre outros assuntos e correndo por fora aqui paralelamente orientações com relação ao resumo do nosso livro nesse projeto Leitura em Casa. Um grande abraço, boa tarde, final de mais uma aula, a gente fica por aqui, fiquem todos com Deus e bons estudos.